Bom, jovens, então agora que a gente tem aí o enunciado do Teorema de Stokes, que é isso aqui, a gente pode pensar em fazer um exemplo para verificar que esse teorema funcione, tá? Então não é a demonstração, né? Porque vocês já estão mais do que convencidos de que exemplo não demonstra. Então é uma verificação de fato do funcionamento desse teorema num caso simples, né? Então vou botar assim, ó, verificação só, certo? Então eu vou pegar uma superfície que seja o gráfico de uma função, certo? Qual a função que eu vou escolher, gente, para ser... Eu vou fazer f, vai ter tantos f's de x. Vou botar assim. F de R2 em R, uma função, vou botar assim, de classe C2 num conjunto D, certo? C de classe C2 significa que as segundas derivadas são contínuas, certo? Onde D é um domínio fechado, conjunto fechado e limitado por uma curva regular simples e fechada a C1. Tá bom? Então, isso aqui eu vou pegar o gráfico, tá? Da função f. Seja S igualzinho o gráfico da função f. Aí. Então eu vou pegar lá, né? Aqui eu vou ter a minha região D. E a minha região, eu vou botar assim, mais suave. Aqui é a minha região D e aqui eu vou ter a minha curva C1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou aplicar a minha F. E aí minha F vai gerar um gráfico aqui em cima, né? Que eu subir aqui com essa baderna, eu vou fazer uma coisa aí que ninguém sabe ao certo mais ou menos como é que vai ficar. Então essa daqui é a minha superfície S, certo? E aqui eu tenho a F de XY. Eu subi aqui com todos os pontinhos. Aí isso aqui, ó, vai me dar uma curva C. Tá bom? Então essa aqui é a minha superfície S, aqui é meu domínio D, e aqui é o domínio da parametrização. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai passar um campo aí muito doido ao longo disso e vai perguntar como é que vai ficar a integral desse campo F ao longo da curva C. Certo? Então eu vou botar assim, ó. Seja x de xy, um x maiúsculo, né? Igual a x, y, f de xy, isso aqui uma parametrização, né, de S. Tá bom? Então aí vem a pergunta, né? Qual vai ser o valor da integral do rotacional desse campo F que atravessa aqui essa superfície, né? Faz de conta que a superfície faz um trocinho assim. E aí você vai ter o rotacional, né? Então se eu tenho que isso daqui é assim, a gente pode calcular o vetor normal, né? Então eu posso botar assim. A derivada parcial em x daquilo ali é 1, 0 del f del x. E a derivada em y é o 0, 1 del f del y. Né?
Então, isso daqui vai gerar pra gente, né? Eita, é tanto x aqui, né, jovem? O vetor que está na direção normal é o produto vetorial desses dois caras, né? E aí eu vou ter na primeira coordenada aqui, né? Esse vezes esse vezes esse. Então eu vou ter del f del x negativo. Aqui eu vou ter esse vezes esse vezes esse. Vou ter menos del f del y. E aqui eu vou ter 1. Isso então é o vetor normal, certo? E ele está apontando para cima, né? Aquele vetor normal ali. Belezura. Eu quero calcular o fluxo do rotacional do campo F, tá? Aqui atravessa a superfície S. Então eu vou botar assim, ó. Se esse campo F aí eu não vou usar MN. Será que eu uso MN? Eu vou usar MN, não. Eu tenho medo de confundir com o normal. Mas eu vou botar assim, MNP, o campo que atravessa a superfície, né? Um campo diferenciável. Certo? Então, tu lembra como é que era o rotacional desse campo aí? Tu lembra o que era? Então assim, né? Se você não lembra, você pode botar assim, ó. Aqui ia ser a derivada parcial em x, aqui a derivada parcial em y, aqui a derivada parcial em z. E fazer aí um produto vetorial, né? Desse cara, que eu botei aqui só para lembrar, que é o operador, né? Que seria um operador diferenciável e tal, bonitinho. Com as funções. Então, na primeira coordenada vai ter isso aqui, ó. Del P, del Y menos, porque não tem nada de x, né? Del N, del Z. A segunda, né? Vai ser esse cara com esse cara, só que aí vai ter o sinal trocado. Então, vai ser esse carinha aqui. Del M, del Z menos del P, del Y. Ou, desculpa, del X. E por último, aquela que a gente já está acostumado, né? Não tem nada disso aqui, então vai ser del N, del X menos del M, del Y. M, gente. Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular o fluxo deste campo ao longo do gráfico. Tá bom? Então, vamos calcular. Eu falei ao longo, né? Eu quero falar que é através. O fluxo desse campo aí através de S. Então, para a gente atravessar a superfície, a gente vai pegar lá, né? A direção normal. E vai somar, vai multiplicar pelos elementos de área. Só que isso vai virar, né, na parametrização, vai virar as componentes, né, de f restrito ali, né, a parametrização de x, y, vezes aquele vetor lá que a gente acabou de fazer. Tanto x, né, gente, pelo amor de Deus. dx, dy. Que a parametrização, né, aqui é só o gráfico. Belezura. Então eu vou ter esse vetor aqui, que eu não vou botar ele no ponto, que eu não preciso calcular para esse exemplo. Então deixa eu usar aqui, né, a velocidade aqui para copiar e colar. Aí eu vou botar isso aqui um pouquinho menor para não ficar assim tão grande. E aí nós vamos fazer o produto interno desse cara com aquele vetorzinho que era da parametrização. Deu y e 1. dx, dy. Então olha só, vai ficar aqui esse cara vezes esse. Gente, vai ser coisa demais, né, cara? Santo Cristo.
bom, vamos botar aqui. Del P, del Y, del F, del X, menos, aí fica mais, del N, del Z, del F, del X de novo. Aí esse vezes esse, né? Menos del M, del Z, vezes del F, del Y, mais del P, del X, del F, del Y, mais del N, del X, del M, del Y, dx, dy. Certo? Então é essa bagunça aqui. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa aqui pra gente fazer, né? O que eu faço aqui, jovens? Eu vou botar em evidência para alguém. Eu sei que eu queria botar em evidência. Queria? Eu quero calcular esse fluxo dessa forma aqui, já tá bom. Será? Eu acho que se eu botar em evidência não vai ajudar muita coisa não, porque eu vou ter aquele cara, esse cara aqui, del F, del Z, del Y, tá, eu acho que eu tô entendendo, é porque assim, né? Esse cara aqui, AF, na parametrização, é o próprio Z que a gente está parametrizando, né? Então, esse carinha aqui, ó, na parametrização, eu devia ter escrito, né? O Z de XY é o próprio F de XY. Então, esse carinha aqui, por exemplo, vai ficar del Z, aí ficaria del M, del Y. Mas eu não sei se... E aqui ia ficar del M, del X. Não sei, eu acho que aqui tá bom. A gente já calculou o rotacional dessa baderna. E aí agora a gente vai calcular a integral de linha com uma parametrização da curva C. Certo? Então aqui é o fluxo do rotacional. Então na próxima a gente vamos fazer assim, ó. Vamos calcular a integral ao longo da curva de dr, mas essa curva aqui está no R3, certo? Então assim, essa integral vai virar, né? Eu posso escrever ela na forma diferencial, então vai ficar m dx mais n dy mais p dz, certo? Então isso aqui na verdade é a integral, se eu arrumar uma parametrização de um ponto A até B, de m dx dt mais aí o n de x, né? De x de t, y de t, z de t, ou de x e de y, aí o n dy dt mais um p dz dt, certo? Só que esta z aqui, esse z é na verdade o f de xy. Tem que lembrar disso, né? O z é o f de xy. Aí pela regra da cadeia, o que a gente vai ter, né? E detalhe, isso daqui, ó, a curva C, né? Lembrando que a curva C é o f da C1, certo? Eu vou anotar isso daqui, né? Onde C é na verdade o f, é a imagem, né, de C1, que você subiu a curva, né, o C de T. E
o z vai ser sempre o f de x de t e y de t. E são esses dois pontos lá embaixo, né, no domínio D, que está na fronteira do domínio D, certo? Então, olha só, pela regra da cadeia, a gente vai ter que essa integral vai ser igual, né, a esse carinha aqui, opa. Então, m dx dt, gente, 15 minutos já, né? Eita fé. N dy dt, eu devia ter botado isso aqui como exercício, né? Mas tudo bem. Aí eu vou derivar isso daqui com relação a t, então vai ficar assim, né? A derivada de f com relação a x dx dt, mais a derivada de f com relação a y dy dt. Certo? Aí eu junto todo mundo que tem esses dx aí. Então aqui ia ficar a m mais p vezes df dx dx dt mais n mais esse pedaço aqui, né? P df dy dt. Isso aqui tudo eu estou integrando com relação ao dt. Então, olha só, fica de fato a integral numa curva plana, ó, tá vendo? Porque agora não depende mais de z, ó. Certo? Então é como se eu tivesse a integral de um campo assim, ó, m mais p df dx mais n mais p vezes df dy. Então aqui eu tenho uma curva plana, porque é dx dy, certo? E aí, se eu tenho uma curva plana, eu vou usar o teorema de Green, né? E aí, se eu posso usar o teorema de Green, como é que era o teorema de Green, né? No teorema de Green, esse daqui que está multiplicando o x vai ser a coordenada m, e esse cara aqui estaria multiplicando a coordenada n, né, do campo que a gente está falando aí. Eu vou botar assim m2 e n2 para não confundir, né? Certo? Então aqui a gente estaria dentro do domínio D, né? De que del n del x, então ó, n mais p del f del y, menos essa del m del y, vai ficar m mais p df dx, aí dx dt, ou dx dy. Então agora, meus jovens, é só derivar. Aí, para derivar, a gente tem que lembrar uma história aqui, ó. Lembrando que a n, m e p, né, são funções de x, y, z. E que z, na verdade, né, é uma função de x, y. É uma função, né, de x e y. Temos pela regra da cadeia, faltou uma letra maiúscula aqui, né, cara? Na regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte, olha só, né? Essas derivadas todas ali, ó. Na hora que você for fazer a derivada parcial aqui de n, então você vai ter uma regra da cadeia. Então seria a derivada parcial de n com relação a x vezes, né, del x mais del n com relação a x, a y, vezes del y del x
mais, isso aqui é só o primeiro, tá? Del Z, aí del Z, del X. Tá bom? Isso aqui é só a primeira. Só que o Y não depende de X no nosso conjunto D. Então esse aqui é para 0. Esse aqui dá 1 e esse aqui sobra. Certo? E aí eu ia ter, né, mais a derivada do primeiro ali. Del P, del X. Aí eu vou é a mesma coisa, só que aí eu já vou botar, ó, esse aqui zera e vai sobrar mais esse aqui. Del P, del Z, del Z, del X. Essa é a derivada do primeiro. Aí eu vou ter aqui mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Del X, del Y. Dx, dy. Mais, né, é esse outro pedaço da integral ali, ó. Com sinal de menos, né, jovem? Eita, que maravilha, né? O tamanho dessa integral aqui, ó. Aí a mesma coisa, eu vou derivar agora com relação a y. Então vai ficar del m, del y, o x zerou, mais del m, del z, del y. Aqui era menos, né, gente? Ô, gente, socorro. É tudo negativo aqui essa galera. E aí eu vou fazer menos também, né, gente? Menos esse cara, agora a derivada aqui desse produto, né? Então fica a derivada do primeiro. Menos, aqui ainda tem aqui, né, com a derivada do primeiro. Eu esqueci de multiplicar alguém, cara? Eu esqueci, né? Porque era a derivada desse vezes... Ah, faltou ali, jovem, ó. Gente do céu, que negócio embolado, né, rapaz? Então aqui ainda tem a derivada do primeiro vezes o segundo, meu filho. Opa! Né, derivada do primeiro vezes o segundo. É isso, jovens. Ah, mas ah, tá, não, eu copiei errado, né, gente? O primeiro, ele tá aqui, ó, eu fiz esse aqui, tá, era Y. Y. Isso. E aí agora eu vou derivar esse aqui, né? Com relação, agora voltando. Então eu vou derivar esse aqui com relação a y. Vai ficar a derivada dele. E aí vai sobrar ainda, né? Um del P, del Y, del Z agora aqui. Del Z, del Y. Vez isso aqui tudo. Del F, del X. Certo? E ainda tem agora o último ali, né, que é esse aqui vezes a derivada em y. Derivada segunda, y, del x. Uai, gente, é um negócio aqui. A sensibilidade do troço ficou muito doido. Então, assim, eu acho que tá certo. Acho. Então, agora o que a gente vai pensar? Ó? A gente vai pensar o seguinte. Esse cara aqui, ó, o del z, del y, ele o z é o próprio f, né? Então esse aqui a gente vai chamar de f, ó, para fazer o que, ó? Sumir com esse pedaço aqui. Porque, ó, esse aqui tá aqui, tá aqui. Esse aqui, ó, como a função f tem derivada segunda contínua, então vale o teorema de Schwartz. Aí eu posso trocar a ordem das derivadas aqui, ó. Aí esse aqui fica igual a esse. Esse pedaço aqui fica igual a esse, porque o z, né, é o próprio f. E aí vai me sobrar esse cara vezes aquele, esse cara vezes esse. E todos esses trambolhos aqui ainda, né? Então deixa eu lembrar aqui, ó. Isso aqui é 1 e esse aqui dá 0. Então deixa eu anotar aqui a baderna então, né? Eita, podia sair na ordem certa, né? Então aqui fica del n, del x, mais del n, del z. Agora eu não lembro se lá estava assim já, del f, del x. Mas eu vou supor que esteja. Mais esse aqui vezes aquele lá. Del p, del x, del f, del y. Aquele lá foi embora. Né? Eu cancelei esse cara aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Esse aqui some junto com o outro. E esse pedaço aqui também vai sumir com esse outro lá. Pronto. E aí vai me sobrar aquilo ali. Del m, del y. Menos del m, del z. Vezes
del F del Y menos esse pedaço fez aquele outro ali. Del P del Y del F del X dx dy. Aí a pergunta que eu faço é, isso aqui é igual àquilo lá, cara? A isso aqui? Vamos ver, né? Só para verificar aqui a baderna aqui, ó. Deixa eu ver aqui assim, ó. Vamos ver, ó. Então eu tenho aqui, né? Esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui. Del M positivo, del Z, olha aqui, tá bonitinho. Esse cara aqui tá aqui. Esse del M, del Z, del F, del Y tá aqui. E esse aqui tá aqui. Então é igual, olha só, jovem, né? Oh, que maravilha. Deixa eu apagar isso aqui tudo, então. Pronto, você acabou de ver ao vivo que é igual. Então eu vou botar aqui, ó. Portanto, são iguais. Ai, gente, socorro. São iguais. Né? Assim, a gente vai ter que a integral na curva C f dr vai ser igual a integral no domínio plano lá sobre a superfície, né, gente? Opa. O rotacional do próprio campo na direção normal ds. Né? Vou botar esse N aqui de vermelho para evitar qualquer confusão aí. Certo? Então aqui, né, para a superfície de um gráfico. Então assim, isso aqui é a verificação só para o gráfico, né, cara? E para uma superfície mais geral, a baderna aí não vai ser com a gente. Tá bom? Então assim, né, a gente consegue ver de fato que se você tem uma curva no espaço, a integral de um campo ao longo dessa curva, quando ela é fechada, vai ser igual à integral do rotacional que atravessa a superfície, desde que a superfície tenha a mesma fronteira que a curva. Tá bom? Então assim, né, é longo, é grande, mas é o mais perto da demonstração que a gente consegue chegar. Belezura? Então, no próximo vídeo a gente faz aí uns exemplos com números, tá? Para não ficar tão longo assim a ideia. Belezura? Então é isso, meus jovens. Abraço. Até mais.